tem nada não. Bom, boa tarde a todos. Hoje, 12 de maio, sexta-feira, nossa aula, né? Gravando agora, conforme estou orientando, a gente verando. Aí, antes de começarmos a aula, eu queria lembrar com vocês. Nossa próxima aula, pelo calendário, estava prevista uma aula dia 16 de maio. Mas pelo calendário que eu recebi antes, vocês estariam em tempo presencial. Tinham passado para mim um outro calendário. Então, dia 16, terça-feira, eu já tinha marcado um compromisso, eu tenho uma banca. E vocês vão ter aula 17, 18 e 19, pelo que me falaram na outra aula, não é isso? Então, gente, a gente vai ficar 3 semanas sem aula de texto, produção textual, e a gente volta no dia 6 de junho. Tá certo? Confirmem comigo se é isso. Vocês têm aula na semana do dia 16, 7 e 19. Aí depois tem aula de novo do dia 22, que vai até o dia 3 de junho, aula presencial. É isso? Aí Isso. depois vocês têm aula de novo no dia 12. Então, a nossa próxima aula juntos será dia 6 de junho. Confere? Sim. Aí eu vou colocar no grupo. E a gente vai e segue a aula. Aí depois tem aula uma semana. Nossa, a gente tem aula dia 6. Aí, como é que tá do dia 9 de junho para vocês? 9 de junho é sexta-feira. Vai ser emendado por aí nas prefeituras? Como é que vai ser? Dia 8 é corte e feriadão também, que é aqui em Boa Vista era um ponto facultativo. Como é que tá por aí? Onde vocês estão? Aqui onde eu moro, boa tarde, vai ser facultativo também, a sexta-feira. Aí também. Sim. Então, depois, gente do céu. Também. Todo mundo ponto facultativo. Tá, então a gente vai ter aula dia 6 de junho. Aí depois do dia 6 de junho, a gente volta a encontrar no dia 19 de junho, olha só. Então, a gente pode deixar já pré-combinado umas 2 leituras para adiantar nesse período, pode ser? Pode. Pode. Que aí a gente não perde tanto e aí trabalha com material teórico na volta. Oi? Gente, alguém aí? Pode, professor. Pode marcar essa. Tranquilo? Bora ler. Então, ó, eu vou combinar com vocês a leitura do livro que está no grupo já. Do mundo da leitura, se precisar. Com vocês. E o outro texto, deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu faço outro texto. Não, vamos passar com esse primeiro. O outro a gente trabalha depois juntos. Melhor, muita coisa. Meu nome, professora? Também. Do mundo então, da a gente combina com esse texto A Leitura do Mundo. É um texto da professora Marisa Lajolo. Esse grupo, vou compartilhar de novo para vocês não perderem lá. A gente fica combinado com essa leitura, mas não para o dia 6 de junho, tá? A gente combina com essa leitura para quando voltar do espaço maior. No dia 6 eu trabalho com a teoria com vocês. Tudo bem? Sim. Sim, tudo bem. Então, professora, esse livro ele é completo ou vai selecionar as páginas? Ele é completo porque ele é pequenininho, são 114 páginas só. Tá, completo, né? Ele é bem pequenininho. Isso. Andando no grupo já de novo. Aí, preparar um pedaço para conversar. Professora, só repete aí o nosso próximo encontro. É 6 de junho. Nosso próximo... Isso, 6 de junho, no próximo encontro. Ok, obrigada. Tem de novo, depois, no dia... A gente vai se encontrar. 19. Parece. 20, né? Dia 20, uma terça-feira. Ah, terça. Terça-feira. 19 é segunda, então no dia 20 a gente encontra de novo. Tá ok. Depois, por favor, ó, o livro... Depois ao link. Isso, o livro da Marisa Lajolo eu compartilhei
novo no grupo. Mas em seguida, se estiverem falando, vou registrar também no grupo nossas aulas e período de intervalo sem aula, se não ter problema, tá bom? Já registro já. Esse período de aula presencial, eu já estava no planejamento, eu sabia que ia ser um pouquinho mais assim, porque não dá para você estar em aula presencial tendo aula online comigo ao mesmo tempo, não tem problema, estava dentro do planejamento já. A gente vai focar mais na parte teórica no final de junho, trabalhar julho, e temos até o fim de agosto nossa disciplina, então tá tudo bem. Tá bom? Na última aula, a gente combinou que cada um ia ter uns minutinhos para falar da sua experiência. Mas antes, o Arlington levantou a mão, não tinha visto. Pode falar, Arlington. Não, professora, quer dizer que o encontro do dia 16 de terça não haverá? Não, porque a Rosimar tinha me passado a data que vocês estariam em sala de aula. Eu já tinha compromisso marcado. Tá, o primeiro planejamento Sim. que ela passou, eu já Tudo tinha assumido um compromisso. Me desculpem, gente. Tudo bem, professora, então. Ok. Então, bora, sigamos, pois. A gente comentou alguns aspectos sobre cybercultura. E aí vocês falaram que ele parecia até um Nostradamus de prever o futuro, de ver as implicâncias da internet, que ele foi otimista com a questão do texto, da internet. Mas a gente viu também que tem realidades diferentes quando eu falo de multiletramento, de texto diverso, de hipertexto. E cada realidade é uma realidade. E a gente combinou que a gente compartilharia essas realidades da pandemia, como é que foi. Por quê? Porque se por um lado a internet aproxima muito a gente, se por um lado permite diversas possibilidades, como a Joana, se eu não me engano, falou na última aula, a internet também exclui. Porque quem não tem acesso à comunicação, essa parte, acaba ficando mais necessidade do que antes, né? E aí a proposta, eu até falei, e o Ronildo brincou, eu falei, olha, não tem nada escrito, mas vamos pensando a respeito, vamos pegando o texto de cybercultura, façam um roteirinho para a discussão de vocês, que vocês vão usar isso depois, eu vou explicar. E aí ele falou, olha, a professora falou para não escrever, mas atenção, que ela vai pedir depois, e vou mesmo, tá? Então, hoje a gente vai fazer as apresentações, vamos comentar, e depois eu dou o direcionamento para vocês. Combinado? Quem vai ser o primeiro que vai contar como é que foi essa parte na escola, o que a escola fez, que ferramentas usou, como sentiu? Qual o primeiro? Bora lá, Ana Célia, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos Oi, lá. Ana Célia. É interessante, professora, realmente, essa fala e o texto, né, que nós trabalhamos na última aula. Porque durante aquela aula, né, eu achei interessante essa proposta, né, realmente, porque já vou falando que aqui na escola em que eu trabalho, eu não consegui, nós não conseguimos, na verdade, né? Nós, professores da escola, não conseguimos dar aulas online para os alunos, né? Então, nós não tivemos esse tipo de aula com os alunos. Por quê? Porque eu trabalho em uma EFA, que eu já mencionei, né, na primeira aula. Inclusive, lá no ano de 2020, né, aí eu fiz o cronogramazinho aqui. Eu fui me recordando, fui fazendo o meu cronograma. No ano de 2020, eu estava assumindo o concurso aqui de Marabá, certo? Eu estava ingressando nessa época. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Pois é. Estamos ouvindo, Seguindo Ana aqui. Célia. Microfone aberto sem querer. Tá bom. Em 2020, eu estava assumindo o concurso aqui de Marabá e ingressando nessa escola chamada EFA, né? Escola Família Agrícola, que ela atende, em sua maioria, filhos de agricultores. Então, essas crianças, esses jovens, eles vêm, em sua grande maioria, da zona rural. E grande parte desses alunos não tinham acesso à internet no local onde eles moravam. Então, era muito difícil, né? Então, a gente se viu uma situação
difícil nesse momento. Nós tínhamos alunos até, já saiu da escola, que moravam em uma localidade que nem energia tinha, nem sequer energia. Para vocês verem, né, nos dias de hoje, né, uma criança morar em um local que ainda não tinha energia, né? Então, quando as aulas foram suspensas, o nosso coordenador entrou em contato com a gente e de imediato ele pediu assim, olha, preparem o plano de aula de vocês como se vocês fossem dar aula hoje, por exemplo, e me enviem até o final do dia. Porque eu creio, né, que até então pensou-se que só iríamos ficar afastados ali uns 15 dias, né? Eu acho que todo mundo pensava isso, que ia ser uma coisa passageira, a gente não ia levar aí tanto tempo. Então, a gente fazia o planejamento todos os dias e enviava para o e-mail dele. Mas aí, quando acabou aqueles 15 dias, né, que ele viu que a coisa não era tão simples assim, que nós iríamos levar mais tempo, aí ele começou a montar os cadernos de atividades. Então, vamos lá para os cadernos de atividades. Montamos caderninho de atividades, né, com todas as nossas atividades, e aí nós começamos a fazer busca ativa dos alunos. Então, também teve aventura, né? Também passei momentos de aventura nesse período, porque Busca ativa dos alunos quer dizer bater em porta em porta. bater em porta para entregar os cadernos de atividades. Porque como eles vêm, a maioria dos alunos, eles vêm daqui da Redondeza, né? Então, eles vêm de outros municípios. Então, as famílias não tinham condição de estar vindo buscar esse caderno, então nós resolvemos fazer essa busca ativa dos alunos e assim poder entregar o caderno de atividades. Então, eu digo que foi um período assim que a gente passou também com aventura, porque nós fomos em lugares, né, bem assim, de difícil acesso. Então, a gente, na escola, tem uma caminhonete. Então, essa caminhonete ficou à disposição. A gente montava um cronograma e durante a semana a gente se dividia, né? Os professores se dividiam, montavam a equipe do dia, que ia para a localidade X. No dia seguinte, outro grupo ia para outra localidade, procurar os alunos daquela redondeza. E a gente ia fazendo essa busca ativa para entregar esse caderno. Certo. Ana Célia, só vou te fazer uma interrupção rapidinho. Você tinha Sim, acabado de assistir um concurso público, né? Você é daí de Marabá? sim, Não. Você sim. já Eu conhecia vim do essas localidades Maranhão, distantes? Não. não conhecia essas localidades. Foi a primeira vez que estava tendo Ok, contato com essas localidades. pode continuar. Tá, certo. Então a gente ia, né? Batia em porta, procura desses alunos, né? Alguns a gente não conseguia encontrar, né? Alguns eram tão distantes que a gente não conseguia, a gente ia até uma parte do caminho, não encontrava, e os que a gente não conseguia, a gente, né, voltava, né, para trás, e no outro dia outra equipe ia para outra localidade procurar esses alunos, né? O Ronildo, né, Itupiranga, a gente tem muitos alunos de Itupiranga, viu, Ronildo? Temos muitos alunos daí, da sua cidade, aqui com a gente. Tá, seguindo. Isso foi no primeiro semestre de 2020, né? Então, além de ser uma realidade nova para mim, trabalhar com a EFA, né? Trabalhar com esse segmento, eu não conhecia esse sistema de ensino, né? Que se chama Pedagogia da Alternância, que os alunos ficam 2 semanas, aí eles vão para casa, ficam fazendo as atividades em casa e depois eles retornam, depois de 15 dias. Então, era tudo novo para mim, e aí eu me deparei com mais esse desafio, né? Que foi o período da pandemia, do isolamento. Então, no segundo semestre de 2020, nós seguimos com esse mesmo sistema. Só que aí no segundo semestre, se eu me lembro bem, entrou a equipe da CEMED, né, os formadores da Secretaria de Educação. Então, eles começaram a produzir os cadernos. Então, eu me recordo bem, foi mais ou menos isso. Eles começaram a produzir esse material para a gente e enviar para as escolas. Então, aí agora a gente só tinha uma missão, continuar fazendo a entrega dos cadernos. A gente não produzia mais, o material vinha, já vinha pronto, já vinha Ana todo de Célia, lá. te interromper de Sim, novo. E esses cadernos, eles eram os mesmos para a educação do campo e para a educação urbana ou eram de...
Eram os mesmos cadernos. Ok, obrigada. Se eu estiver errada aí, a minha colega Luciane, né? Depois ela vai me corrigir aí. Vocês duas dão aula na mesma escola, né? Não, ela trabalha na zona urbana e eu trabalho na zona rural. Ah, ok, desculpa. Mas até onde eu me recordo, professora, é o mesmo caderno, viu? Era os mesmos formadores lá da CEMED e eram os mesmos cadernos, mesmo material que ia para o campo e ia para a cidade também, para a zona urbana. E aí seguiu-se com esse formato aí, né, desse caderno, até o período de 2021. De 2021 seguimos com esse formato, né, cadernos produzidos pela secretaria e fazendo a entrega, fazendo essa busca ativa, né, e nós só retornamos aqui, lá na escola, só em setembro de 2021, com o ensino presencial. Só retornamos nessa data. Setembro de 2021 foi que a gente voltou. Então, foi basicamente isso, né? Nós não tivemos aulas online, né? Nesse sistema online com alunos, porque a gente não tinha, né? Os alunos, na verdade, não tinham essa possibilidade de assistir essas aulas online. É isso, professora. Obrigada. Mais duas perguntas só, Ana Célia, para você encerrar a sua fala. Primeira, você Tudo bem. chegou a dar aula presencial na educação do campo antes da pandemia ou não? Já entrou na pandemia? Não, cheguei sim. Eu entrei em 2020, em mês de janeiro. Estava no início ali do ano letivo. E aí eu passei janeiro e fevereiro, né? E eu acho que lá para o mês de março, né? Se eu não me engano, para o dia Foi 17, 15 de 18 de março, mais ou março. menos, isso mesmo. Isso. Então, passei quase 2 meses ainda trabalhando presencialmente E você já tinha trabalhado na zona urbana antes, com educação urbana, não? do campo. Antes Eu da tinha educação do trabalhado, campo. sim, trabalhei. Eu E trabalhei você mais ou trabalha menos da mesma 8. forma? Ou você vê Não, diferença? Educação do campo e urbana é diferente ou da mesma forma? é diferente. Quando eu fui para a zona urbana, em 2018, e trabalhava com sistema modular de ensino, né? Aquele que o professor fica e passa um mês trabalhando uma disciplina com o aluno. Ele tem um mês para trabalhar somente aquela disciplina, né? Então, ela é bem resumida. Eu já senti um impacto já de início, né? Porque eu vinha da zona urbana, a gente tinha passado mais ou menos 8 anos, eu já senti a diferença e também, no modular, eu tinha, por exemplo, eram turmas muito seriadas. Então, eu tinha uma turma em que eu tinha aluno do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, todos juntos Isso, numa sala só. educação regular ou educação EJA? Não, aqui a gente chama de modular, sistema modular de ensino. Mas são crianças, São todos crianças. jovens, eram jovens do sexto ao nono ano. Tá, de 11 anos até 14. Até 14, 15, já tinha outros já com distorção, né, de idade, série, já tinha uns com 18, 19. Eu tive alunas até com 30, eu tive uma aluna, professora, que ela tinha 30 anos e ela fez o sexto ano pela manhã. Junto com as crianças. Tudo isso, junto com as crianças, na zona Ok, rural, tudo isso já passei. perfeito. Obrigada, Ana Célia. Agora a próxima é a Joana. Eu vou ouvir vocês, eu só perguntar o que eu não entender. Obrigada. E as orientações eu posto no final de tudo, tá bom? Bora lá, Joana. Fala a sua. Em seguida, a Luciene. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde para os colegas também. Boa tarde. É o seguinte, professora, eu tive experiência em duas escolas, com duas realidades, totalmente diferentes uma da outra. Igual eu falei, acho que na primeira aula, eu falei que eu trabalho na zona rural, pela escola de Brejo Grande, e trabalho pela escola de Palestina, dentro da cidade, né, na zona urbana.
Então, no período da pandemia, bem no início, houve diferença no ensino dessas duas escolas, totalmente diferente. E aí eu vou relatar a primeira, que é da zona urbana, depois eu falo um pouco da zona rural, tá? Bom, da escola de Palestina, que é da zona urbana, nós fazíamos o nosso plano de aula semanal ou quinzenal, a gente enviava para a coordenadora da escola, e a gente ela fez uma seleção dos horários, ela fez uma mudança lá de horário, para poder cada professor entrar na turma, ela abriu a turma de WhatsApp, para cada turma, né, abriu um grupo, né, para cada turma, e nós tínhamos o horário específico, cada professor, língua portuguesa, de tal hora a tal hora, matemática, e assim por diante. Então, nós tínhamos esse controle, e naquele horário que nós éramos estipulados para dar aquela disciplina, a gente era todo nosso, era horário todo nosso. Era muito difícil um professor entrar no horário do outro, que às vezes enganava, alguma coisa assim, mas a gente tentava seguir o horário da coordenadora. E como que a gente trabalhava? No início, eu trabalhava com o Meet, né? Isso na zona urbana. A gente entrava no Meet, começavam as aulas, a aula, aliás, igual nós estamos aqui, a gente ouvia o aluno fazia leitura, então tentava ser uma aula participativa. Do meio para o fim, assim, né, depois de um mês, mais ou menos, de aula, e aí pelo WhatsApp a gente mandava atividade. Depois de um mês de aula, mais ou menos, a gente teve um número muito reduzido de aluno que participava das aulas. Então, por exemplo, a aula começa às 7 horas, o aluno não acordava. Aí a gente insistia, mandava mensagem pelo WhatsApp, falava, né, e tentava e tudo. Isso é o que eu fazia, né? E aí a gente via que não estava rendendo, ou seja, a turma de 30 alunos, aparecia 5, aí aquela explicação daquela disciplina, daquela aula, daquele conteúdo, tinha que ser repetido depois pelo WhatsApp. Então, aí eu fui desanimando. Eu mesma fui desanimando, aí eu fui começando a entrar no ritmo deles, de não mais dar aula pelo Meet, não tentar ouvir eles, porque eu acho que a interação ela é fundamental dentro da sala. E a partir do momento em que eu me recuei, pode ser que seja uma falha minha, mas eu me recuei, eu não lutei muito para continuar dessa forma pelo Meet, houve mais ainda o distanciamento entre aluno e professor. Então, quando houve esse distanciamento, eu vi que houve falhas, porque nós fazíamos um plano e a gente não sabe se o plano está sendo executado da forma correta, se o aluno está conseguindo assimilar, entender, sabe? Se era realmente o aluno que respondia as questões. Então, assim, quando eu passo algum exercício, geralmente eu produzo as minhas questões. Eu mesma faço as questões. Mesmo que eu pegue um texto da internet, claro, a maioria dos textos que eu pego é da internet, mas eu elaboro as questões. Eu não gosto de pegar na internet as questões feitas. Aí, eu vi que meu trabalho estava, tipo assim, nadando contra a correnteza, porque eu me esforço para fazer isso, dá mais trabalho para a gente, e aí a gente não sabia se era o aluno que estava respondendo, se era o pai que estava respondendo, se era um aluno que respondia e mandava cópia para os outros, e aí mandava para a gente, ficava tudo igual. Enchia o telefone de mensagem, de fotos, de atividade. Meu celular bugava demais. Não, era aquela coisa terrível. Mas a gente foi engateando para ver se conseguia chegar até um percurso. Porque se nós tivéssemos aulas pelo Meet mesmo, se os alunos participassem, porque a maioria dos alunos aqui da Palestina, eles têm internet. Então, assim, se eles realmente levassem a sério, quisessem mesmo, acho que se tivesse essa disposição deles, esse hábito de estudar de verdade, essa cultura, talvez teria rendido mais o Meet do que ficar enviando as atividades. Aí eu vi que eu relaxei, porque eu não estava dando mais o meu melhor, por causa da falta de interação, dessa incógnita de saber se o aluno está fazendo ou não. Alguns a gente via que tinha interesse, que se mostrava, assim, realmente preocupado com o conteúdo, eles mandavam mensagem, perguntavam. A gente não tem mais privacidade com a aula online. Infelizmente, tem essa questão da falta de privacidade em relação ao horário e tudo.
Mas aí eu fui aguentando, né? Aí eu ganhei bebê em 2020, entrei de licença, outra pessoa ficou no meu lugar, depois eu retornei, o mesmo método, da mesma forma, estava da mesma forma a turma, as turmas, né, as 4 turmas, e aí a gente sabia aqueles alunos que tinham interesse, que realmente buscavam saber, e tinha aqueles alunos que não tinham esse interesse, então era do mesmo jeito. E aí a gente foi Joana, continuando até o final. rapidinho, parênteses, você deu aula para que anos? 6º, 7º, 8º e 9º. Ok, obrigada. Sempre são essas 4 turmas, sempre. Aí, às vezes, repete, 2/6 e varia, né? Mas sempre Você são dá 6º, aula 7º, 8º. no estado, Oi? aula escola de estado. Não entendi, como é que é? A escola estadual? Não, municipal. Ok. Municipal. Pode continuar, desculpa. Certo, não, tranquilo. Aí, o que que acontece? Aí, quando nós retornamos, né, da licença maternidade, foi da mesma forma, e aí, algum tempo depois, não foi muito tempo, engravidei de novo, tive um problema de saúde, tive que sair da escola, por isso que eu tenho 2 bebês pertinho um do outro. Mas aí, quando retornou, ainda estávamos na aula remota, e era do mesmo jeito, tá? Então, houve essa quebra. Eu acho que uma falha muito grande que teve nesse período foi porque a gente não conseguiu tentar realmente utilizar os mecanismos, as interações que existem através da internet para poder a gente conseguir continuar com o mesmo ritmo de uma aula normal, de uma aula presencial. Eu acho que uma falha que teve foi essa. E também, a falha que eu vejo também foi minha, porque eu não persisti, eu desisti. Quando eu vi que as coisas estavam ainda assim, difíceis da gente ter esse acesso, esse contato para poder mudar um plano, mudar alguma coisa, porque quando você está na sala de aula, o meu plano é flexível. Eu gosto de fazer o plano mensal, só que ele muda. Ele não é fixo. Eu sou uma pessoa assim, que eu entro na sala, eu conheço o meu aluno, a realidade dele. Tem aluno que não sabe ler, tem aluno que não sabe identificar sílabas complexas no 6º ano. Tem aluno que já tem um nível bem avançado, então eu modifico o meu plano. Então, ele é flexível. Na aula remota, a gente não tem esse acesso dessa modificação. É todo mundo bolo só, é todo mundo igual. E isso daí não rende. Porque pode ser que eu vou pegar aquele aluno que tem um nível maior e vou pegar aquele aluno de nível fraco, eu não vou poder fazer nada por ele. Então, a desigualdade é muito, muito grande, ela persiste nesse nível aí. Eu sou contra por causa disso. Então, essa foi a minha experiência lá na escola da Palestina. Na escola de Brejo, é um pouco diferente aqui no Brejo, né, que eu moro em Brejo Grande. A escola de Brejo, eu já fui, assim, um pouco mais ousada. Eu amo a escola de Brejo, eu amo as 2 escolas, só que, assim, a de Brejo, como é na zona rural, e nós somos muito parceiros, sabe, lá, muito parceiros, todos os professores, coordenação, direção da escola. Então, assim, eu fugi do protocolo. Como que eu fiz? Os alunos da zona rural, eles não têm muito acesso à internet. Então, alguns moram na vila e outros moram nas fazendas. Então, o carro passa, pega os alunos, essas coisas. Então, esses das fazendas, aí é que eles não têm mesmo acesso. Aí, o que que eu fiz? Eu montava as apostilas para eles. Era para ser dado aula remota pelo Meet e tudo mais, independente do aluno ter acesso ou não, mas o professor tinha que estar lá e tinha que marcar o horário certinho, e às vezes a coordenadora daqui da cidade, de Brejo Grande, ficava na aula para poder verificar se o professor estava dando aula, ela tinha acesso aos grupos, saber se o professor estava online ou não, tinha uma certa cobrança dentro da cidade, mas na zona rural era um pouco mais livre, então não tinha tanta, assim, vigilância, como se diz, né? Não tinha tanta vigilância. Aí eu fugi um pouco do protocolo. O que que eu fazia? O aluno não podia ir para a escola, claro. Só que não tinha nenhum documento que dizia que os pais não podiam ir. Aí o que que eu fazia? Eu montava as apostilas, eu levava para a escola, eu chamava os pais. Aí eu passava para os pais as apostilas, eu explicava para os pais o que eles tinham que fazer, como que eles poderiam orientar os filhos. Existem pais que não sabem ler, então às vezes a gente pegava um pai que é conhecido de fulano, que é amigo de cicrano, e a gente acabava fazendo essa ajuda na vila, entendeu? Teve muito esse apoio lá.
E aí eu entregava o material para eles, eu explicava para os pais faziam um trabalho de professor. Então, eles levavam esse material para casa, o aluno, geralmente eles são muito mais compromissados, eles às vezes copiavam alguma coisa no caderno, eles queriam continuar mantendo a escrita, tinham pais lá da zona rural, que eles queriam que os alunos continuassem copiando como eles copiam na sala de aula, né, pela lousa. E às vezes eles faziam esse tipo de produção, e aí o que eu fazia? Marcava um dia na semana, eu ia fazer a correção. Foi assim no início. Aí eu não via os alunos iam lá, às vezes, no horário oposto, não sei, deixava os cadernos, colocava tudo no sol, os cadernos, que a gente não sabia o que estava acontecendo. Como eu tinha bebê pequeno e tudo, estava grávida do outro, aquela coisa toda, e o pessoal da escola tinha muito medo de eu pegar o Covid, eu não peguei, mas eu tinha esse cuidado, eu queria mesmo ver o aluno, ver o material dele. E aí os alunos iam, o pessoal da escola distribuía os cadernos tudo na área, tem um terraço lá, e aí eles distribuíam os cadernos no sol, depois eu vinha, pegava os cadernos e fazia a correção. Era assim que funcionava. Do meio para o fim, foi pior um pouquinho. Por quê? Porque do meio para o fim, os alunos começaram a ir para a escola. Escondido. Ninguém aqui na rua sabia, e eu não sei nem se tem algum problema com isso, mas não teve nenhum problema, nada sério, nenhum pegou doença, e a gente conseguiu manter esse vínculo, sabe? Eles iam para a escola, às vezes eu atendia de 1, de 2 alunos, 3, 5 alunos na sala, e ficava aquela coisa, tentando manter. Tanto é que essa escola, essa da Zona Rural, da Zona Rural que eu dou aula, ela é a escola referência aqui em Brejo Grande. Então, o nível deles não caiu tanto quanto a escola de Palestina. A gente vê que o professor de matemática também atendia eles, também fazia isso. O professor de matemática, acho que, se não me engano, ele fez o mestrado aí pela Unifespa, e foi ele que me indicou o mestrado daí. E ele também atendia, ele fazia isso. Nós dois trabalhávamos dessa forma. No tempo que eu tive dentro da sala de aula, no período da pandemia, porque não foi muito tempo que eu engravidei, mas no período da pandemia que eu pude participar, nós fazíamos assim. Fazia essa troca, pegava material, atendia o aluno, 1, 2, 3 alunos, e aí vai. Nunca fiz pelo Meet, não fiz pelo Meet, mas sempre tinha esse contato. E que eu acho fundamental. Por isso que a escola, eu vejo que a escola de Santa Rita, que é essa da zona rural, ela é mais desenvolvida, embora seja a zona rural, ela é mais desenvolvida do que a da Palestina em relação à aprendizagem. Porque então, essa foi a minha experiência. Da comunidade. Muita parceria, o pessoal lá é uma vila bem pequenininha, e eu acho que eles gostam muito da gente também, sabe? A gente faz, assim, uma amizade, assim, com o pessoal, e acaba tendo esse apoio, entendeu? Dos pais, da comunidade, o pessoal que trabalha na escola, eles são de lá, entendeu? A maioria é de lá, só 2, 3 professores que são daqui. Então, assim, foi diferente, totalmente diferente, e hoje ainda estou com essa escola, e espero continuar lá, é assim. Obrigada, Joana. Antes da Luciene começar a falar, gente, eu tô vendo que estão aflitos com o tempo, né? 20 minutos de aula é muito pouco. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar remanejar meu compromisso do dia 16, a gente mantém a aula do dia 16. Eu vou passar o compromisso que eu tinha à tarde, tentar remarcar ali para de manhã, e aí a gente mantém a aula na terça, para que todos apresentem antes da volta do dia 3, pode ser? Melhor assim, galera? Eu fechei a câmera porque eu estava cortando, estava ouvindo a Joana cortada aqui. Aí eu fechei a câmera para ver se melhora a internet. Eu sei que ia ficar para o dia 20. Então, dia 20, sábado? Não, de julho. Não, misericórdia, não. Vocês não fazem ideia. Tô brincando. Não, pode ser tranquilo. Eu vou remanejar meu compromisso no dia 16, falar com os colegas que vão estar comigo para de manhã, dou um jeito e a gente mantém a aula no dia 16 normal, tá bom? Né? Talvez só precise acabar um pouquinho antes, só coisa assim para pegar as crianças, porque meu marido não vai estar disponível para pegar elas esse dia. Mas a gente tem aula normal dia 16, horário normal de terça-feira, beleza? E aí a gente continua. Agora a Luciene, vocês começaram... Tem uma sequência de mãos levantadas aí, é a ordem das apresentações que vocês querem? Luciene, Isabel, é isso? Meu para baixo é isso, pronto. Perfeito. Então, ó, Depois a gente começa, é a Luciene primeiro, a Isabel, e aí a gente continua até onde der as 4, tá bom? Os que pararem, a gente volta dia 16 normal e damos sequência. Estou gostando muito do depoimento de vocês, e as orientações vou dar no final das apresentações do dia 16. Mas acho que teremos um bom material de trabalho para fazermos juntos aí. Alô, estão me ouvindo?
Oi, Luciene, Alô? eu vou tirar minha câmera que eu não estou ouvindo bem você. Fala de novo, Luciene. Agora estão ouvindo? Agora eu tô, pode falar. Estava no fone, o problema estava aqui no meu fone. Eu fiz aqui um resumo rápido, né? Porque a gente pode ver que, apesar de contextos diferentes, né, muitas falas elas acabam se igualando, né? Principalmente em questão das atividades, distância e tudo. Então, como a Ana Célia falou, ela no contexto do campo e eu na zona urbana, não foi muito diferente, né? Iniciamos com o planejamento, depois a própria Secretaria de Educação mandou o material e direcionou os alunos. E também teve a questão da defasagem, né? Não conseguíamos incluir todos os alunos. A gente corrigia os cadernos e fazíamos também busca ativa. Nós não, a coordenação, a orientação da escola, a direção fazia isso. Nós ficávamos só mesmo com a questão da correção de todo o material, né? E dentro de um contexto muito triste, apreensivo, de medo, né? E a gente aí tentando dar o nosso melhor. É tanto quando a Sônia fala, né? A Joana, aliás, ela fala, né? Eu errei, eu podia ter feito mais, mas eu acho que, Joana, a gente fez o que a gente pôde fazer, e eu acho que até mais, diante das circunstâncias, A gente diante fez muito, Luciene, dos tá recursos certa. que nós tínhamos, né? E a gente acaba se culpando, né? Porque a gente sempre acha que pode fazer mais. Mas estávamos ali naquele meio, dificuldade. E hoje eu posso concluir que nós hoje estamos colhendo em sala de aula os frutos, né, desse contexto pandêmico, que é a questão da ansiedade, que nós temos que trabalhar em sala de aula com aluno ansioso, professores ansiosos, né, falta de limites, falta de concentração dos alunos, devido ao uso excessivo das telas, tudo isso hoje nós temos que lidar. Além de lidar com a defasagem da aprendizagem, né, nós temos que lidar com esses problemas psicológicos, né? E com certeza nós não voltamos os mesmos, assim como os alunos não voltaram os mesmos, também nós não voltamos. E aquela palavrinha que eu criei um pouquinho de ranço, não sei vocês. Professor tem que se reinventar. Criei um ranço dessa palavra, se reinventar, não sei vocês, sabe? E o professor tem que sair da zona de conforto. Aonde que nós tivemos conforto? Em que Aonde que momento nós algum dia tivemos alguém teve conforto na conforto, né, nossa Luciene? vida? Antes da pandemia e pós-pandemia, a gente poder sair dessa zona que não me pertence, que se chama zona de conforto. Sem falar que né? não trabalhava, né? Exatamente, fomos atingidos por discurso de ódio, a sociedade dizendo que nós não estávamos trabalhando, estávamos ganhando dinheiro, enquanto o que nós queríamos, na verdade, é ter de volta a nossa sala de aula. Era ali que a gente sabe trabalhar, querendo ver a carinha dos nossos alunos. Também tentei fazer aula online, também não consegui, foi horrível, nem todos tinham acesso à internet, né? E essa questão da exclusão só iluminou com a pandemia, né? A questão da tecnologia. E hoje estamos aí tentando ainda, né, sanar toda essa dificuldade dos nossos alunos, né? Que a gente está pegando aluno no 8º, 9º ano, sem saber ler, sem saber as habilidades mínimas para estar naquela série, né? Naquela turma. E assim eu encerro a minha fala. Muito bom, Luciene. Obrigada por compartilhar, você está certa. Todo mundo fez tudo que podia e mais um pouco. Muita gente com medo de morrer, muita gente perdendo familiares. Joana, com 2 bebês, Joana. Você fez bastante. 2 bebês, bastante. Todo mundo deu o seu máximo aqui, eu tenho certeza. Obrigada, Luciene. Agora a Isabel. Bom, professora, os colegas vão falando e a gente vai se identificando, né? É quase os mesmos problemas, mesma dificuldade. Então, como a Joana já falou aí, ela disse que trabalhou muito com o Google Meet, né?
eu não cheguei, assim, a trabalhar com o Google Meet. Eu fiquei mais esse trabalho com o WhatsApp, e a dificuldade era porque nem todos os alunos, eles tinham acesso, né? E aí, e aqueles que tinham, né, tinham o celular, que tinha internet, quando a gente mandava o arquivo, ele sempre falava que não conseguia baixar, né, não baixava o conteúdo, aí tinha que tirar foto, né, do conteúdo todinho para mandar para eles, né, que era o único jeito, assim, para eles poder acompanhar. E os que não tinham acesso de jeito nenhum, aí foi o caso da coordenação, né, está pedindo para a gente elaborar a apostila para que ela pudesse deixar, ou imprimir, né, na escola, para aqueles meninos que não podiam comprar, né, a apostila, pagar a apostila, e outros deixava lá na máquina de cheque, lá no local, né, onde o pessoal podia estar comprando a apostila. E a dificuldade, assim, que eu senti era o retorno, né, esse retorno dessa atividade para a gente. Chegou um momento que o celular, ele pifou. Eu tive que comprar outro, porque o meu não, pronto, não prestou mais não. A memória acabou e não teve, assim, como trabalhar com ele. Computador também, o computador, e, nossa senhora, foi um Deus nos acuda. E o que eu percebo, assim, né, que a pandemia, ela chegou, né, ela dominando e deixando essas marcas, e que nós não tivemos escolhas, né, não tivemos escolha. E em muitos momentos a gente também não sabia como agir, né, como fazer. A gente tentou, a colega disse que não gosta do reinventar, né, mas a gente teve que recriar, né, uma outra forma, novo jeito, assim, de trabalhar, né, com esse nosso aluno, que a gente estava distante, né, que mesmo tendo esse acesso, né, pelos grupos que foi criado aí, muitos a gente não conseguia, né, e aí o que eu percebi é que não houve rendimento, né, nessas atividades, nesses conteúdos, como a Joana falou, com o passar, né, do tempo, que a gente estava lá, que nós tínhamos, né, os nossos horários, e tinha um ou dois alunos só naquele horário. Talvez depois, umas 10 horas da noite, a gente estava recebendo mensagem de aluno perguntando qual era o conteúdo da aula, o que, que tinham que fazer. E aí, nós não tínhamos, assim, horas. Era o dia todo, a gente ficava em casa, mas era o dia todo à disposição da escola. E Isabel, muitas... Oi? e você acha que isso aconteceu porque o celular era dos pais? Talvez os pais estivessem trabalhando, chegassem em casa tarde? O que você Também. pensa disso? Não, o que eu vejo assim, muitos pais, a gente ouve assim, ouviu, né, muitas reclamações, tinha pais valentes, né, ficava valente com a gente, dizendo que agora eram eles que estavam fazendo o nosso trabalho, era muita atividade que passava para os meninos, que os meninos que não conseguiam, né, tipo assim, eram eles que estavam dando aula, e nós apenas ali, como se a gente não estivesse fazendo nada. Então, foi assim um momento de sufoco mesmo, né? Eu senti assim, a gente entrou quase no estresse, porque a gente não tinha tempo para a gente mais, não tinha, era o dia todo. Nós tínhamos o horário das aulas, mas não era só aquele horário, era durante o tempo que o aluno precisasse, né? Ele procurava a gente tinha que atender, né? Então, eu acho que essa questão aí foi muito complicada, né? E depois essa questão da evasão, né, ela ficou, ainda hoje a gente sente isso, né, essas marcas ainda. Apesar do momento lá da coordenação, junto com a gestão, a diretora, né, eles que fizeram a busca ativa, né, foram atrás desses alunos que não mandavam atividade, não participavam das aulas. Eu sei que foi um momento, assim, bem difícil. Deixa eu ver mais o que eu vi aqui, já anotei.
Nós tivemos, né, teve um momento assim logo do início, porque quando entrou o isolamento, né, a gente ainda ficou assim, me parece que 1 mês ou foi 2 meses sem dar aula, né? Só depois que teve essa reunião para que a gente começasse, né, a trabalhar através do WhatsApp. Foi a primeira conversa. Depois esses professores aí, né, no caso da Joana, teve outros aí que estavam mais assim por dentro da internet, começaram a trabalhar aí com o Meet. Mas a maioria era o WhatsApp mesmo. Teve um momento que nós tivemos uma capacitação, né, como usar os vídeos, como fazer uma gravação para depois passar para os alunos, não deu muita coisa, não. Não deu para a gente entender muita coisa, não. E é isso, professora. A Joana falou assim. Obrigada, Isabel. Não, eu sei que muitos relatos se repetem, mas cada um deles, gente, é importante para construir aí que a gente está buscando esse mosaico, né, de experiências aí. A gente, querendo não, está fazendo um mapeamento do que foi a pandemia na educação básica, com o ensino de língua portuguesa no norte do país. E aí a gente vai retratar nos trabalhos aqui para frente. Vou só assinar embaixo. Oi? Vou só assinar embaixo aí do povo aí. Olha só, Romildo. E eu queria perguntar, quem trabalhou com o Google Meeting, já tinha usado o Google Meeting antes da pandemia ou não? Ou caiu de paraquedas? Eu sim, porque eu sempre fazia cursos online, né? Então, mas como aluna, como professora, não. Na verdade, tudo isso caiu de paraquedas, não foi na mão de todo mundo. Assim como o retorno às aulas também foi de paraquedas, não houve preparo para ninguém. A gente não foi preparado para voltar também para a aula presencial. E o que você sentiu de mais difícil, Annalise, no retorno das aulas presenciais? O que eu mais senti mais difícil, eu sou asmática. Então, imagina tanto que eu sofri durante a pandemia, porque eu fiquei com medo absurdo. Então, quando eu voltei às aulas presenciais, eu voltei morta de medo. Eu voltei com tanto medo que eu tive um apagão de memória. Eu perdi toda a memória de 24 horas, das últimas 24 horas que eu tinha vivido. Foi terrível. Então, para mim, foi muito complicado o retorno. E a quantidade de alunos desmaiando, tendo a crise de ansiedade, de depressão na escola, e a gente ficava direto levando óleo de alecrim e de alfazema para fazer massagem nos alunos, para poder ver se eles conseguiam acalmar. Foi muito difícil. O retorno, para mim, eu achei que foi muito mais complicado. Mas deixa o próximo falar. Não, a gente vamos comentar aqui antes da gente seguir para frente, porque... Fala só 10 minutos. Seria bom comentar o que o pessoal falaram, porque... É isso que eu vou fazer, Ronildo. Vamos parar um pouquinho com os depoimentos, os outros vão ficar para a próxima aula. E aí, para quem já falou, eu vou fazer as orientações. Eu vou tentar abrir a câmera, ver se dá certo aqui. Vamos ver. Tirar meu fundo aqui, ver se melhora essa internet. E aqui em Boa Vista também não é uma grande coisa. Pronto, vamos ver se melhora. Bom, gente, estou muito contente com o depoimento de vocês, acho que é importante. E aí eu vou passando algumas orientações individuais, tá? Ana Célia, cada um de vocês vai registrar, vai escrever esse depoimento que falaram mesmo. Então, por exemplo, a Ana Célia, ela vai fazer uns 2 parágrafozinhos falando como é que é a escola da família agrícola. Ela falou, é uma escola rural, mas escreve isso, Ana Célia. Aonde fica a escola, para quem que ela atende, quantos alunos, sabe? 1 parágrafo, 2 no máximo já é suficiente. E depois que você assumiu em 2020, começou a dar aula, como é que acontecia o ensino lá na escola? Você falou para mim na primeira aula que tem uma organização de horário, que já fica algum tempo, tem a pedagogia da alternância no período presencial. Explica um pouquinho o que é essa pedagogia da alternância, Ana Célia. Se você souber conhecer algum teórico, fale sobre ela. Se não conhecer, não tem problema, não precisa. Eu não quero que vocês busquem nada muito além agora, mas que façam registro desses depoimentos, tá? Aí depois a Ana Célia vai falar dos cadernos de atividade, das famílias que não têm energia. Se você puder pôr disponível uma página, um exercício de um caderno desse que vocês elaboraram, depois outro que a Secretaria de Educação elaborou, é para fazer exatamente esse roteiro que vocês fizeram, mas de forma escrita. Aí a Ana Célia falou que a Secretaria começou a produzir os cadernos e que não tinha diferença, né?
E aí, por fim, ela encerrou que na zona urbana trabalhavam com escola modular, de diferente alternância. E aí, Ana Célia tá por aí? Tá ouvindo certinho? Sim, estou ouvindo, professora. Ah, beleza. E aí, depois você comenta isso. Aqui você falou, registra isso em texto, Ana Célia, tá bom? Certo, entendi. Esse texto, eu gostaria que você mandasse para mim no WhatsApp do grupo no dia 16, no final da aula mesmo, tá? Não é para Ok. hoje, na terça-feira. Dúvida, Ana Célia, tá aí? Não, certo, entendi. Beleza. Joana, a Joana trouxe 2 contextos de escolas diferentes, né? A escola de Brejo Grande e da Palestina. Então, eu acho que é importante relatar as 2 coisas. Ela trouxe bem uma diferença. Como é que é a escola urbana da Palestina? Onde você dá aula? Como é que é essa escola? Tem na zona urbana, em que região? Em que região da cidade? E aí você conta essa mesma coisa que você falou. Se você tentou dar aula no Meet, aí você conta se você já tinha trabalhado com Meet, se não, o que você sentiu, se sentiu desanimada, porque eles não te davam retorno. E aí tentou uma outra coisa, conta da frustração, depois faz um paralelo com a escola do Brejo Grande. Você falou que é um lugar que você mora, que você conhece mais gente, que teve outra perspectiva. Essa mesma coisa que você contou aqui pra gente, você fala. E fala especialmente da rede de apoio da vila que se formou. De um agricultor que ajudava o outro, às vezes não sabia, mas tinha uma comunidade. Essa questão dos cadernos de sol também é bem bonita, registra no texto, tá bom? Isso que você tem um roteirinho, Joana, do que você falou ou não? Não. Eu escrevi um roteirinho aqui, mas eu acho pouco provável que vocês entendam o que eu escrevi. Mas eu posso tirar uma foto e mandar no grupo, porque eu fui escrevendo rápido e ponho aí para vocês, tá bom? Aviso logo que tá uma letra pior que de médico, viu? Tá na memória, professora, também, isso daí. Ótimo. Mas sempre é bom, mesmo com depoimento, a gente fazer um roteirinho para depois recuperar tudo isso, tá? Olha, eu vou tirar foto e mandar no grupo, mas aviso de novo que minha letra tá pior que de médico. Luciene. A Luciene falou da zona urbana, do planejamento. Ela falou, olha, a Joana trouxe muita coisa, mas a Luciene trouxe um outro ponto de vista para a gente, né? Ela trouxe alunos que voltaram com ansiedade, com problemas de aprendizagem, a questão das telas, a falta de apoio, e tudo isso a gente tem que lidar na sala de aula. Então, Joana, traz seu depoimento também, pode falar das apostilas, como é que foi, da questão da sociedade, achar que não estavam trabalhando, que não estava indo. Isso é um outro ponto de vista. A gente pensando, falando, achar, é isso mesmo que eu vivi, a mesma coisa. Mas vocês me trouxeram 1, 2, 3, 4 depoimentos, quase 5 por da Annalise, totalmente diferentes um do outro. E mesmo que tenham elementos que se repitam entre eles, e é importante que se repitam, é importante que vocês registrem que aconteceu a mesma coisa em 5, 6, 10, 15 lugares, porque o que eu estou pensando com isso, com esses depoimentos? A gente começar a fazer um trabalho escrito, fazer um projeto, depois talvez virar ou um artigo, ou uma coletânea, alguma coisa nesse sentido. A gente vai, como a Joana falou, o plano vai mudando de acordo com a disciplina, né? A gente vai trabalhando, e eu estou bem contente com o trabalho de vocês. A Isabel falou, olha, a internet era ruim, os alunos não conseguiam baixar os arquivos, a gente tirava foto, a gente ficou disponível para eles 24 horas, a aula começava às 7 da manhã, mas 10 da noite estava respondendo, e ainda assim tinha pai valente, então não trabalhava, né? Então, essa profissionalização do professor, como é que é? O que você faz? Qual que são as suas atribuições de professor, você sabe? A sociedade sabe o que espera da gente? O que a gente podia fazer naquele contexto? Então, Isabel, é importante o que você falou também, da capacitação. Ah, foi uma capacitação, mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque a gente estava em pandemia, de emergência. O mínimo que a gente conseguisse fazer era o máximo. Era isso mesmo. Era muito difícil aprender um conhecimento tecnológico novo, e possivelmente a gente nunca tinha usado, né? Então, E Annalise, eu vou esperar seu depoimento na próxima aula mesmo, mas essa questão de saúde, essa questão... Gente, morreu muita gente. Morreu muito... É muito difícil alguém que não teve um parente, um amigo, um próximo que não faleceu na pandemia. O mundo estava todo em luto. Então, é uma questão muito séria. A gente tem que olhar para isso ainda, não só pensando na história, no passado, no que foi, mas é muito recente. Que fruto a gente tem? A gente falou na última aula, tem frutos positivos e negativos, assim. A gente tenta tirar frutos positivos, por exemplo, essa aula do meeting hoje. Se a gente tem
aumentou o número de aulas, diminuiu as distâncias, entre aspas, mas é só isso. A gente está mais ansioso, está mais estressado, alunos e professores, e diretores, e motoristas, e merendeiras, sabe? E inspetores, tá todo mundo muito... É diferente. Eu sou uma outra Raquel, você é uma outra Joana, um outro Jeffter. Todo mundo está diferente do que entrou na pandemia. Então, é importante os depoimentos. Todo mundo que falou até aqui, todo mundo, eu digo quem? Ana Célia, Joana, Luciene, Isabel. Sabe o que vai fazer? Não tem problema. A Annalise não vai estar na próxima aula. Pera, deixa eu ver aqui. Pera aí. Sim, Rapidinho. professora. Não, tudo bem. Então, Annalise, manda seu texto para a próxima aula, compartilha até a próxima aula no grupo, seu depoimento. Pode ser um texto escrito, que as orientações dão por lá também, não tem problema. Vi muitos sendo enterrados, é porque a cidade é pequena, é puxado, né? Eu imagino, Joana, nessa comunidade acolhedora, que um apoiou o outro, deve ter sido muito difícil perder muita gente também. Eu imagino. Então, tá claro, gente, o que é para fazer na próxima aula? Quem vai apresentar, quem já apresentou. Quem vai apresentar já pode ir preparando um texto ou um esquema de um texto, tá? Tudo bem, gente? Professora, Oi. só recapitulando aqui, o texto que eu vou preparar aqui com essas informações, aí para enviar para a senhora. Para enviar no nosso grupo de WhatsApp da disciplina. Ah, tá, entendi. Você que era para enviar no seu e-mail. Não, vamos centralizar ali pelo grupo, que aí eu dou as orientações bom. por lá também, socializa para todo mundo junto. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Professora, Oi. Quem não apresentou hoje, já pode, mesmo assim, pode enviar lá no grupo? Pode enviar no grupo o texto se tiver feito já, e a gente segue as apresentações no dia 16, tá bom? Ok, obrigada. Gente, eu falei uma coisa, vocês entenderam, dia 16 tem aula normal, e depois a gente volta para o dia 6 de junho, eu acho. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, gente, obrigada pela aula de hoje. Feliz Dia das Mães para as mamães, os papais que fazem papel de mamãe também, às vezes, também tem muitos papais que fazem papel de mamães. Todo mundo aí, um bom fim de semana. A gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Feliz Dia das Mães aí.